Olá, boa noite, boa noite. Tem alguém aí? Tem alguém chegando aí? Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live. Minha irmã já tá aí, a paz do Senhor, irmã. Meu marido também já está presente. Vamos lá, vamos chegando. Vou esperar o pessoal chegar. A doutora Ângela já está presente. Muito bom, muito bom, muito bom. Ótimo. Kleber já tá aí, Kleber, show de bola. Dani já entrou, Dani, que saudade. Nossa, quanto tempo a gente não se vê, né? Vamos lá. Se você tá aí já, manda já aperta aí, ó, esse aviãozinho que está aqui, ó, e manda para as pessoas, né, para elas poderem também participar, também estar se inteirando sobre esse assunto que é super importante, super atual. E a gente sabe, né, que a necessidade é muito grande, principalmente pós-pandemia. Esse período foi um período de provação para muita gente. Então é por isso que é importante você estar compartilhando aí conosco. É importante você estar, né, interagindo aí conosco e, é claro, né, ajudando mais pessoas a estarem aqui, né, recebendo informações importantíssimas para levar para sua vida, né? Então vamos lá, vamos entrando. Saudades, saudades, Dani. Meu Deus, quanto tempo, hein? Gente, eu estou muito feliz porque é a segunda live, né? Relacionada ao propósito que Deus colocou na minha vida, né? Que é o Enquanto Te Espero. E eu estou feliz demais, principalmente porque hoje eu vou estar conversando com uma amiga que é uma profissional excelente. Marcela entrando, a Dani Lima entrando aí também. Sejam bem-vindas. Marcela é minha cunhada do Core. Amo muito. Vamos lá, não deixe de convidar, né, as pessoas a estarem participando, né? Deixa eu aqui chamar a doutora. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu tô super empolgada com essa live. Tô empolgadíssima, né? E espero assim que... Oi, amiga! Olá, boa noite. Boa noite, como é que você está? Tô bem. Doutora Ângela Lima. Olha, amiga, eu vou te chamar de amiga, tá? Doutora é complicado. É muita formalidade pra gente, né? Pro Muita grau de amizade que a gente formalidade. tem. Não tem, não cabe, não cabe. Não cabe, é Mas, verdade. Ângela, eu tô feliz hoje de receber você aqui. Você sabe que já tem um tempo, né, que esse desejo já está no meu coração, né? A gente está batendo um papo aqui, falando sobre, principalmente sobre esse assunto, e com certeza vão vir mais assuntos pela frente, né? Eu vou te solicitar muito por aqui. E assim, eu estou muito feliz mesmo. Você sabe que eu sou uma pessoa que admiro muito você, admiro o seu trabalho, né? Dentro e fora do consultório, porque fora do consultório você é uma pessoa espetacular, né? Você fez com que meu coração se alegrasse, né? Em saber que você cada dia mais vem se dedicando a essa questão do tratar o próximo, né? Desde o abraço que cura, ou até antes, né, do abraço que cura, né, amiga? Da questão da juventude que a gente trabalhava junto. Eu sempre, assim, admirei você, sempre admirei sua postura. E você é uma mulher de garra, guerreira. Eu sou feliz por ter uma amiga como você. E felicíssima de você estar aqui com a gente hoje, né? E assim, eu quero mais uma vez pedir a você que está entrando aqui agora, envia esse convitinho para a pessoa estar aqui vendo, assistindo, interagindo nessa live que é super importante, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas por aí, ok? Então aperta aí o aviãozinho e manda essa live para outras pessoas para que elas possam também estar interagindo e participando conosco. Ângela, minha amiga, então vamos lá. Se apresente, fale um pouquinho da sua, né, do seu currículo, né? E também, né, do que você espera nessa live, né, nessa noite. Fica à vontade, tá? Primeiramente, né, Paty, eu quero te agradecer o convite.
poder estar aqui. A gente já está para marcar algum tempo, né? Algumas programações aí, mas às vezes acaba que os horários, né, não batem. Mas, enfim, estamos aqui, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo, então certamente está acontecendo no momento que era para acontecer, né? Às vezes a gente faz planos, mas não é para aquele plano, não é para aquele tempo, né? E acontece quando, né, tem que acontecer. Então, primeiramente, eu quero agradecer, né, a oportunidade, o carinho, a sua amizade, né, que de anos mesmo, né, o que a gente chama de juventude velha guarda, né? É verdade. É de Não muito espalha, tempo, não né? espalha. Não, mas não vou falar a idade, não. Só vou dizer que é velha guarda, juventude velha guarda. Então, já de muito tempo, né, que a gente se conhece, enfim. E quero também agradecer aí as suas palavras, né, dizer que a recíproca é verdadeira, né, te admiro muito também como pessoa, como profissional, como amiga, né, como serva de Deus também. Então, quero te agradecer muito por esse convite, né, e assim, para os que estão já na live, né, e ainda não me conhecem, como a Patrícia falou, eu sou a Ângela, né, eu sou psicóloga de formação, pós-graduada aí, né, em neuropsicologia, e em breve, né, se Deus quiser e tudo correr bem, mestranda em psicologia aí da clínica e da saúde, né? Tudo no seu tempo. Vamos aguardando aí, né, o tempo e o propósito para todas as coisas. E hoje a gente vai estar falando de um tema super atual, né, que é a questão da depressão, e um tema onde a gente precisa falar cada vez mais em todos os espaços, né, porque a demanda tem crescido em todos os espaços, né? Então a gente tem que levar, né, o conhecimento para todos os lugares onde tem a demanda. Isso é verdade. Então, um tema super atual que a gente precisa conversar cada vez mais, né, esclarecer as dúvidas, orientar, para que a pessoa que, porventura, né, passar por uma situação dessa, né, seja já com um prévio conhecimento, né? É claro que a gente sempre busca aí a ajuda dos profissionais, né? A gente precisa ter essa consciência também, mas que a pessoa já possa conhecer um pouquinho, né? Até para poder fazer uma autoanálise, às vezes no momento de não é, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, então, né, você ter um pouquinho de conhecimento, ainda que você precise buscar um profissional, é importante também, né? Para você poder, no momento aí que você não estiver se sentindo legal, você fazer uma autoanálise. Antes da gente começar, eu só queria assim, ler um versículo, né? Você que está assistindo a gente aí, está acompanhando, né? Eu sou cristã, a Ângela também. E eu falo que tudo na minha vida é pautado na palavra de Deus. E hoje eu tenho uma palavra dele de consolo para você que está aí, né? Buscando uma resposta, né? Querendo refrigério para sua alma. Antes da gente começar esse bate-papo, se encontra lá em Mateus, né? No capítulo 11, no versículo 28, que diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Quem fala isso pra gente é Jesus, né? E ele fala que todas as nossas cargas, todos os nossos pesos, todas as tristezas, frustrações, aquelas situações que nos desagradaram, que nos trouxeram pesar, né, para entregar a ele, que ele vai nos aliviar. Mas hoje, nessa noite, para ajudar nesse alívio, nós temos a Ângela, né? Que com certeza foi capacitada por Deus para estar aqui falando conosco sobre isso. Então, a primeira pergunta é, Ângela, depressão é frescura? É frescura? Porque assim, eu vou ser muito sincera, eu falo isso em até um dos meus vídeos, porque eu já pensei assim. Eu falava assim, a pessoa tá só triste e tal, né? Vai caçar um tanque de roupa pra lavar, né? Vou ser sincera aqui, tá? Vou rasgar, tá? Vai caçar um tanque de roupa pra lavar, uma pia de louça pra lavar, entendeu? Vai caçar um namorado, alguma coisa desse tipo, né? Porque a gente realmente ainda hoje, em pleno século XXI, nós ainda temos um pouco de preconceito, né? E infelizmente eu acabei caindo no poço da depressão, né? Graças a Deus eu consegui sair, graças a Deus aos meus amigos, à minha família, né? E hoje eu tenho essa consciência de que depressão não é frescura. Mas o que você pode falar pra gente sobre isso? Depressão é frescura?
Não, depressão não é frescura, né? Tá aí a resposta, né? A resposta é não, né? A depressão, ela é uma doença, uma patologia, né? E eu costumo dizer assim, por ser doença, qualquer um pode ter, né? Não tem o mais novo, não tem o mais velho, a criança, o adulto, o adolescente, o idoso, né? Doença, né? Não escolhe raça, não escolhe tamanho, não escolhe nada, né? Qualquer um pode ser acometido de uma patologia em qualquer momento da vida, né? E a gente precisa, como você falou, né, Patrícia, assim, existe ainda muito preconceito, né? Muito desse preconceito já está sendo, né, quebrado, até porque, né, igual você deu o exemplo, eu precisei passar para conseguir entender, né? Porque realmente tem essa questão, né? Ah, a pessoa se sente desanimada, a pessoa diz que não tem vontade de fazer nada, que não consegue fazer, e, né, às vezes a palavra que ela recebe de um familiar, ou até mesmo, não, mas vai lá, levanta, faz, né, faz um pouquinho, não, às vezes é preguiça, né, é falta de vontade, então se você levantar e fizer, isso vai te dar um ânimo, né? As palavras, às vezes, para motivar aquela pessoa são essas, né? Mas não são palavras eficazes, por quê? Porque, na verdade, a pessoa não está fazendo porque realmente ela não consegue. Ainda que ela não consiga explicar, né? Porque, às vezes, você vê um quadro, né, depressivo e aí a pessoa não sabe dizer por que ela está triste, né? Não sabe dizer por que ela não sente vontade para fazer nada, porque a depressão é exatamente essa perda de sentido, né? Eu não sei dizer o que eu sinto, como eu sinto, por que eu sinto, né? Por isso a importância, né, de um acompanhamento, até para se descobrir a raiz daquilo ali, de onde veio, né? Porque, assim, eu costumo dizer assim, ninguém dorme são e acorda com depressão. É um processo, né? Então, assim, a gente precisa entender. Às vezes tem quadros depressivos aí que vamos dizer, culminou em um momento difícil da vida da pessoa, mas aquilo ali não é simples, só aquilo ali é a causa, né? Vamos dar um exemplo. Ah, a pessoa ficou desempregada, né? E aí ela desenvolveu a depressão. Mas será que é só por conta daquele desemprego, né? Ou é um acúmulo de coisas que podem ter coisas lá da infância, da adolescência, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, até que ela passou por um momento ali onde já tinha, né, esse acúmulo muito grande, né? E ali ela desenvolveu. Mas a gente não pode simplesmente dizer que foi porque a pessoa ficou desempregada, né? Aquilo ali pode ser a tão famosa gota que faltava para o copo transbordar. Né? Então, depressão não é frescura. A gente precisa, né, enxergar de uma outra forma, né? Porque existem muitas pessoas, né, padecendo, às vezes até pelo estigma, né, que a doença carrega, né, o preconceito. A pessoa não fala, a pessoa fica ali quietinha, a pessoa não compartilha com ninguém, né, e ela está ali vivendo os dias dela, né, tentando, né, a trampos e barrancos ali, né, fazer as atividades, cumprir aí, né, com as obrigações, mas por dentro só ela sabe como ela está. Eu vi aqui, né, um comentário do Ronaldo, que ele colocou, né, vivenciei com a minha mãe, né, a doença que levou ela a falecer. Né? Então, a gente vê que é algo sério, né, algo muito mais profundo do que uma simples frescura, né? Então, assim, mas como é que a gente consegue, Ângela, diferenciar a doença, depressão, de um momento de tristeza? A gente consegue fazer essa diferenciação? Tem-se um tempo aí, por exemplo, se eu passei mais de. Estou botando aqui uma coisa, né? Se eu passei mais de 2 semanas triste, isso já é uma depressão? Ou não? Como é que a gente consegue diferenciar isso? Então, Paty, o que acontece, né? É claro que nos manuais diagnósticos, para se diagnosticar um quadro depressivo, seja leve, moderado, grave, resistente, enfim, né? Seja o nível que for da depressão, os manuais diagnósticos, eles vão colocar ali um tempo, né? Um tempo mínimo aí de você estar apresentando tais sintomas, né? Então, a gente respeita aquele tempo mínimo para fechar um diagnóstico, né? Mas o que eu costumo... Até porque, assim, momentos deprimidos, né? Onde a gente se sente deprimido, a gente vai passar ao longo da vida. Né? É aquilo que você falou, eu só estou triste ou eu estou desenvolvendo uma depressão,
né? Porque a tristeza, a alegria, a raiva, todos os sentimentos, eles fazem parte, né, da nossa vida, dependendo do contexto em que a gente estiver vivendo. Então, assim, esse humor mais deprimido, ele também vai fazer parte, mas eu estar com humor deprimido não significa que eu estou com depressão, né? Então, a gente tem que, é importante a gente utilizar esses critérios diagnósticos dentro dos sintomas que o paciente relata, né, no sentido de não estou conseguindo me alimentar, é uma tristeza que parece que não tem fim, né? Às vezes está associado aí com uma questão de insônia, né? Não estou conseguindo mais organizar a minha vida do jeito que eu conseguia, né? Eu não tenho mais desejo em coisas que antes eu tinha, né? Eu gostava muito de trabalhar, de estudar, e aí, enfim, né? Cada um vai avaliar dentro do seu contexto ali, né? Isso antes de procurar uma ajuda profissional. Quando você procurar uma ajuda profissional, né, o profissional ele já vai com essas ferramentas para poder ali, quanto tempo você está assim, né? O parâmetro para a gente profissional é quanto tempo. Aí a pessoa diz, mas eu não me lembro. Tá, mas assim, tem mais de 3 meses, tem mais de 6 meses? Não, já me sinto assim há mais de um ano. Então a gente já também acende uma luz de alerta. Olha quanto tempo essa pessoa está em sofrimento até ela ir até buscar, né, uma ajuda profissional. Então, assim, a gente trabalha dessa forma enquanto profissional. Mas eu sempre digo, né, não é que a gente vai ficar procurando doença, né? Mas eu sempre digo, você começou a se perceber, né? Porque é claro que assim, o processo terapêutico ele é um processo de autoconhecimento, mas você começou a perceber, né, coisas em você porque você se conhece, ainda que tenha uma grande parte de você que você ainda não conhece, mas muito de você já conhece, você começou a se perceber, né? Então você faz uma avaliação, né, para desencargo de consciência, né? Busca um profissional, né, um profissional qualificado, né, um profissional que realmente vai poder te ajudar ali, te dizer se realmente é o momento de você, né, iniciar um tratamento, né? Então, é importante a gente pensar por esse viés, né? Você começa a ficar desinteressado das coisas, né? Porque, assim, é tudo muito sutilmente, né? Então, a gente precisa estar se percebendo, né? Tirando um tempo para a gente avaliar como que está a vida da gente. Hoje em dia, a vida é muito corrida, né? Tá todo mundo sempre na correria, né? Tem quantas pessoas que você não vê há muito tempo e estão na correria, né? Tá todo mundo na correria. E o dia continua tendo só 24 horas, né? Não vai mudar, né? Eu posso ter milhões de atividades, o dia vai continuar tendo 24 horas. Eu preciso me organizar dentro do meu tempo e tirar um tempo para me perceber, né? Como que eu tô, né? Eu estou fazendo isso aqui só no automático, mas isso aqui já não faz o menor sentido para mim, né? A gente vai se percebendo e não tendo medo, né, de procurar uma ajuda profissional para, se gerou uma dúvida, você tirar essa dúvida com um profissional, né? Pode ser que o profissional diga, não, isso aí que você está passando realmente é só porque você está vivendo um momento aí difícil, né? E, ok, não é um quadro depressivo, mas tem que ficar alerta. Amiga, tem uma outra pergunta aqui, assim, né? Geralmente eu fazia, né? E também eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui assistindo a gente hoje também fazem essa pergunta, né? Quando a gente começa a notar isso, né? E ver essa questão do tempo, né? E tal, como é que a gente faz para superar essa questão da discriminação em relação ao profissional? Porque tem muita gente que acha assim, não, psicólogo é só pra gente maluca. Psiquiatra, então, meu Deus, nem se fala, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas ainda têm essa questão de não, só vou procurar se a coisa ficar muito ruim mesmo, porque não, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, né? Tem gente que realmente consegue, tá? Eu, por exemplo, assim, eu não precisei ir a um profissional, mas eu cheguei quase que às vias, né, de procurar um profissional, mas não para tratar necessariamente a depressão, mas o que esse momento de perda me gerou foi a questão do medo de gestar e tal. Então, assim, eu, né, ainda estou pensando nisso, né, porque realmente dá medo, gente. Eu passei por uma situação que foi, eu digo que foi strike de Jeová, né, que foi assim, 3 bebês da última gestação, realmente foi algo bem traumático. Mas o que eu faço? Como é que eu consigo superar
essa questão da discriminação, né, em relação a procurar um profissional, realmente chegar a procurar uma ajuda? Porque tem gente que vai achar que, pô, Patrícia está aí na psicóloga, e então não é muito confiável, né? Deve estar, né? Como é que a gente faz para parar com isso? Então, eu costumo sempre associar, né, para ficar mais fácil, né, Patrícia, essa questão, porque o estigma ainda é muito grande, né? O psiquiatra é pro louco, né? Sei lá, que rasga dinheiro, que anda nu na rua, né? Que está insano, né? Que está tendo Uhum, comportamentos que ele não responde por ele. E uhum, automaticamente o psicólogo vai aí nessa vertente também, né? uhum, Então eu costumo fazer uma associação muito bacana, né? Que assim, a gente tem a nossa saúde fisiológica, né? Ali o que é biológico, o que é físico. E assim, uhum, se eu cuido da minha saúde fisiológica, né? Se eu tenho uma dor de estômago, por exemplo, né? Eu vou tomar um remedinho desses, né? Um Sonrisal, né? uhum. Sei lá, uma Bromopril, desses remedinhos que a gente costuma Paliativo, ter em né? casa. Aham. É. Agora, se aquela dor ali ela persiste, sei lá, 2, 3 dias, eu já penso assim, né? Poxa, eu vou procurar um gastro, eu vou procurar um médico, né? Isso aqui pode ser alguma coisa mais grave, né? E eu cuido da minha saúde. Eu vou lá no médico, o médico provavelmente vai me passar uma endoscopia para tentar descobrir aquilo ali, né? É uma dor, sei lá, é uma dor que dá em determinado horário ou não, Uhum, ou é quando você come alguma coisa, ele vai investigar aquilo ali para fechar um diagnóstico, visto que é uma dor que uhum, não passa, né? uhum, Então, assim como a gente tem essa preocupação com a nossa saúde fisiológica, a gente precisa ter essa mesma preocupação com a nossa saúde mental, né? Que uhum, é tão importante quanto, né? A questão toda é que a saúde mental ela sempre foi muito atrelada a essa questão da loucura, uhum, né? Então, assim, é o louco que precisa, né? Eu, você, pessoas comuns, né? uhum, Trabalhadores, estudantes, a gente não precisa, né? Então, assim, eu costumo fazer essa associação porque não tem uma que é mais importante que a outra, né? A minha saúde fisiológica e a minha saúde mental precisam dar a mesma importância e o mesmo peso, uhum, né? Porque elas precisam andar em equilíbrio. Porque se aqui não estiver legal, aqui também não vai estar, e vice-versa, uhum, né? Eu não tenho como dividir. Ah, não, a minha saúde fisiológica, ok, mas a minha saúde, não tem como fazer essa divisão, né? uhum, Tanto que hoje em dia a gente vê, né, várias questões fisiológicas que a pessoa vai no médico, faz exame e não é nada. Aí o médico vira e fala, eu acho que você precisa procurar um psicólogo. Você já foi num uhum, psiquiatra? É a pergunta dos médicos hoje. Por quê? Porque fisiologicamente a pessoa não tem nada. Aquilo ali é tudo psicossomático. Ah, eu sinto uma dor aqui que não passa. Ah, é uma queimação no estômago que não passa. Ah, é uma uhum, pressão não sei aonde. Psicossomático, né? E faz exame e não vai ter, porque aquilo ali é de ordem uhum, emocional, né? De ordem psicológica, não é de ordem fisiológica, né? Então uhum, eu costumo fazer essa associação para as pessoas entenderem que procurar um psiquiatra ou um psicólogo é a mesma coisa que procurar um nutricionista, né? uhum, Digamos que aquele gastro ele tenha chegado à conclusão de que são alimentos que eu estou comendo que está me fazendo mal, né? Ele vai me passar lá uma medicação para tomar, mas ele vai falar, ó, você procura um nutricionista, você precisa ser acompanhado, você não pode ficar comendo isso que você está comendo. E ele vai procurar, ele foi num gastro, ele foi numa nutricionista, ele pode ir num nutrólogo, enfim, né? Então, eu posso ir num psicólogo, eu posso procurar um psiquiatra. Por quê? Porque são os profissionais qualificados para cuidar da minha saúde mental. Não vai uhum, adiantar eu chegar num cardiologista e virar para ele e falar, ô doutor, eu acho aí que eu estou com depressão, né? uhum, Ele pode ser um médico muito qualificado, ninguém está dizendo que ele não é, né? Mas a especialidade dele não é cuidar da mente. A especialidade uhum, dele é cuidar do coração, ele é um cardiologista. Então, na uhum, verdade, quando você procura um psiquiatra, quando você está procurando um profissional da área, um profissional que se qualificou para atender aquela área, aquela demanda da sua vida. uhum, Né? Então, eu costumo fazer essa associação para as pessoas entenderem que é um profissional da saúde como outro qualquer, uhum. para acabar um pouquinho com esse tabu, esse estigma que o profissional da saúde mental ele carrega, né? O Maicon tá falando aqui, né, com a gente que ele perdeu 13 pessoas da família, né, nessa catástrofe que teve aqui na cidade, né? E também perdeu, né, ele e a esposa perderam uma gestação agora recente, né? Então são coisas que realmente
acumulam dor, né? Acumulam desgaste, tanto físico quanto emocional. Então, Maicon, a sugestão é essa que a Ângela está falando aqui. Né? Procure ajuda. A minha cunhada, né, a Marcela, também falou, né? Poxa, eu acho que eu preciso de ajuda. Procure ajuda. Ela está aqui, né? Depois os contatos dela vão ficar aqui comigo. Vocês podem me pedir que eu mando para vocês. Procurem ajuda. Quando você falou, Ângela, dessa questão né, das doenças psicossomáticas, né, que vêm para o corpo, eu sou prova disso, tá? Porque, como eu já disse aqui, depois da última gestação, eu fiquei muito traumatizada, fiquei mesmo, sabe? Tanto é que agora, tá? De meses pra cá, que eu e meu marido, a gente começou né, os jogos pra, né, vir um Dedê aí, né? Então, se é que vocês me entendem. Então, começou a me dar uma alergia no corpo, tá? Que era uma coisa inexplicável. Gente, eu fiz todos os exames, todos os exames possíveis e impossíveis, tá? Para tentar descobrir, né, primeiro se eu tinha algum problema para gestar ou não. Graças a Deus eu não tenho, já tô dando um spoiler dos próximos vídeos, tá? E assim, começou a me dar realmente uma alergia, amiga. E olha só, gente, agora eu vou abrir aqui uma coisa bem pessoal, tá? Nas minhas partes íntimas, uma alergia na pele, assim, da minha coxa, que era uma coisa de doido. Assim, uma coisa, era só eu começar a pensar em tentar engravidar, que aquilo vinha com uma força, que é assim, algo insuportável. Graças a Deus, né? E assim, essa questão de buscar respostas, né? De conversar com pessoas que entendem, isso, né, já tem diminuído muito, né? Então, é necessário sim a gente cuidar daqui para que o resto não venha sucumbir, né, por causa de uma necessidade que é aqui. Então, procure um profissional. Não deixe de procurar um profissional, né? Ó, a Marcela está perguntando, fibromialgia faz parte dessa doença psicossomática? Então, a fibromialgia, ela tem grande associação, né, com a questão nervosa. Né? Uhum. E aí é aquela dor que as pessoas relatam, né, que é uma dor intensa. Né? Eu tive uma paciente que ela foi diagnosticada muito jovem com fibromialgia, assim, antes dos 20 anos, e assim, tiveram momentos de eu ter que atendê-la em pé. Né? Ela ia para o consultório e a dor era tão intensa, né, em algumas regiões do corpo, que ela não conseguia sentar. Ela chegava e ela perguntava, Ângela, hoje eu posso ficar em pé? Aí eu, pode. Ela não deixava de ir, ela não deixava de fazer o acompanhamento, né? E assim, claro que não só o acompanhamento psicológico, mas ela era acompanhada por psiquiatra, né? Todo um acompanhamento. Depois ela foi ficando bem, né? Conforme ela foi conseguindo, né, criar confiança no tratamento, né? Ela foi melhorando, as dores foram melhorando, mas assim, é comprovado, né, que a fibromialgia está muito ligada a questões emocionais. Sim, né? E assim, com o avanço no tratamento psicológico, né, e até psiquiátrico, a pessoa vai reduzindo esses sintomas. Né? Essa minha paciente, por exemplo, ela já conseguia depois sentar. Tinha dias que estava mais atacado? Tinha. Né? Dias que ela não estava muito bem, ela ficava em pé. Mas ela foi reduzindo bastante esses sintomas. Fazia, né, a terapia medicamentosa também, porque, né, com a medicação já é uma dor insuportável. Né? Imagina sem a medicação. Então, sim, né, a resposta seria sim para essa pergunta da Marcela. Né? E normalmente são pessoas que passaram por grandes traumas que desenvolvem, né, a fibromialgia. Ela está associada à questão dos nervos, né? E automaticamente a questões emocionais. Ou então, cunhada, depois eu vou te passar o contato da Ângela, tá bom? Para você estar aí, né, marcando de encontrar com ela, de conversar, né? Porque eu quero você bem, cunhada. Nossa, minha cunhada é maravilhosa, gente. Amo muito. Deixa eu ver aqui, ó. Eu estava vivendo realmente, né, no automático, até que um primo psicólogo chamou minha atenção, porque meus olhos tinham perdido o brilho. Ele me perguntou se eu não tinha reparado.
Porque, amiga, que nem você falou, né? A gente está aí na correria do dia a dia e tal, mas isso também pode ser um agravante para que possivelmente possa surgir uma depressão. Essa questão da gente não parar, não descansar, não ter um momento, né, de ufa, né? Aquele momento, momento de descarrego, né? Que você vai para uma praia, faz um passeio, faz um piquenique em família, mas que você tá só ali, ó, né? O workaholic, né, da vida. Isso pode sim ser um agravante para uma possível depressão? Sim, né? A resposta é sim. Eu costumo dizer que a gente está vivendo num mundo onde a gente não foi programado para dar conta. Então, a gente está tendo que se programar ou se reprogramar, não sei se a palavra seria reprogramar. Né? Por quê? Porque está muito acelerado e a gente está tentando dar conta desse acelerado, né? De como está acelerado. Só que nós somos também uma máquina. Né? A gente precisa também de descanso. Né? A gente precisa, às vezes, consertar alguma pecinha quebrada, né? Ou que está para dar defeitos. Né? Nós somos como um carro, como um celular. Né? E antigamente, por exemplo, aí tocando no assunto do celular, né? A gente não tinha acesso. Hoje, por exemplo, um trabalho. Né? Vamos dar um exemplo de trabalho aí, que é uma coisa que acaba consumindo bastante o nosso tempo. Né? Antigamente, você tinha ali sua carga horária de trabalho, você saía do seu trabalho e você ia embora para sua casa. Né? O seu trabalho iniciava de novo no dia seguinte, 8, 7, 9 horas da manhã, quando você pegasse. Hoje não. Hoje em dia você pode ser solicitado o tempo inteiro pelo WhatsApp, por exemplo. Né? Hoje em dia tem o home office, você trabalha da sua casa. Né? Então, antes você cumpria aí, sei lá, 8 horas, né, que era a sua carga horária, vamos colocar assim. Ou para quem trabalha em esquema de plantão de 12, de 24. Hoje em dia, né, você trabalha... Muitas pessoas trabalham de casa, né, principalmente aí com a chegada da pandemia. Muitas empresas nem voltaram, né, estão em home office e o projeto é continuar, porque para uma empresa o gasto é muito menor manter esse funcionário trabalhando de casa. Né? Então, assim, aí você não faz mais as 8 horas, você faz as 8 horas, você faz a hora extra, você trabalha final de semana. Então, assim, o trabalho principalmente, né, é uma das causas, né, da famosa síndrome de burnout aí, que a gente tem falado muito também, né, que é um tema muito atual e que precisa ser falado, e é um dos causadores aí, né, de afastamento mesmo do profissional, porque vai causando ali aquela estafa, aquele estresse, porque ele não está mais trabalhando só aquelas horas ali que ele foi contratado para fazer. Né? Ele está trabalhando muito mais. Com o quê? Com o advento da internet, da tecnologia, né? Aquilo que eu falei. Hoje eu trabalho igual online, eu trabalho presencial. Né? Tem toda essa facilidade, mas a gente também precisa ponderar, precisa se respeitar e precisa pisar no freio. Né? Eu preciso pisar no freio. Calma aí, eu estou muito acelerado. Né? Se eu continuar assim, daqui a 4, 5 anos, eu não sei como eu vou estar. Então, é isso que eu falei. A gente precisa ter aquele tempo onde a gente para, né, e pensa. Prossigo ou recuo um pouquinho porque eu preciso cuidar um pouco de mim. Né? Porque o fluxo do mundo vai fazer com que a gente prossiga. Né? A gente vive num mundo também capitalista, né? Onde quanto mais a gente tem, mais dizem pra gente que a gente tem que ter. Então, para eu poder também dar conta desse mundo capitalista, eu preciso trabalhar cada vez mais, porque é a forma que a gente vai adquirir, né, o financeiro para poder dar conta desse mundo capitalista. Então, tudo isso vai influenciando. Né? Isso aí é conversa para a gente conversar para mais de horas, porque a gente vai puxando uma coisa daqui, puxando uma coisa dali, a gente vai vendo como tudo influencia. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, né? Eu sou uma pessoa cristã, né? E assim, é importante na escolha do profissional, que, né, no qual, no caso, né, no seu caso, psicóloga, né, eu sei que não pode, né, você ser clinicado por um amigo, né? Eu sei que isso não pode. Por exemplo, eu não poderia ser clinicada por você,
nem pela Aline, que vai estar com a gente semana que vem, na próxima segunda, às 20 horas aqui no Instagram, falando também um pouco sobre, gente, olha só, mente e nutrição. Você tem noção do que é isso? A gente vai falar sobre autocuidado, já estou fazendo aqui um spoiler, tá? Um merchan, da segunda-feira que vem. Então, assim, mas assim, é difícil conhecer pessoas dentro da sua área, por exemplo, para mim, tá? Que tenha a mesma, o mesmo princípio, né? Que é o princípio baseado na Bíblia, o cristianismo, tá? Então, assim, é necessário eu ter esse cuidado para que talvez não venha, assim, algo que venha de combate ao que eu acredito. Como é que você vê isso? Deu para entender? Então, Paty, eu costumo dizer o seguinte, né? No consultório, eu sou a Ângela psicóloga, né? Fora do consultório, eu tenho a minha crença, né? Então, assim, a minha opinião, né, enquanto profissional, é que a gente precisa procurar um profissional ético, né? Que ele saiba também fazer essa separação, né? Eu já ouvi casos, por exemplo, né, da pessoa ir e o profissional criticar a religião da pessoa, né? E assim, você está ali enquanto profissional, né? Você não está ali para debater a sua religião com a religião da pessoa. É claro que, né, a religião vai fazer parte do setting terapêutico. Por quê? Porque faz parte da vida da pessoa, né? Então ela vai falar, né? Às vezes as maiores questões dela naquele momento está dentro da instituição religiosa a qual ela faz parte, né? Então ela vai falar sobre aquilo ali, né? E o profissional, ele tem que ter o posicionamento dele profissional, ainda que a religião, se a religião dele for a mesma, se a religião dele for outra, mas ele está ali enquanto profissional, né? Ele não está ali para debater com o paciente se a religião é boa, se a religião é ruim, né? Então, assim, eu sempre aconselho o seguinte: você precisa procurar um profissional ético, né? Você precisa procurar um profissional, né, que esteja ali engajado junto com você no seu tratamento, né? Porque o profissional que ele é ético, ele não vai contra aquilo que é importante para você, né? Por exemplo, você chega para mim e fala: Ângela, estou sofrendo isso, isso e isso lá na minha igreja. Eu, como uma profissional ética, não vou virar para você e falar: Patrícia, sai de lá, né? Não vai resolver o teu problema, né? Porque, na verdade, você não vem trazendo a questão de que aquele lugar não é mais para você. Você vem trazendo que você tem um problema naquele lugar, né? E problemas a gente resolve, né, estando ali, não fugindo dali. Ainda que depois eu resolva sair para outro lugar, né? Então, assim, o profissional que ele é ético, né, ele não vai, né, interferir de forma pessoal naquilo que ele acha, naquilo que ele tem, né? Ele vai ser ético, porque ele está ali enquanto profissional, né? Ele não está ali como um colega seu da igreja que você frequenta, né? Ou um amigo, ele está ali enquanto profissional. Então, eu sempre aconselho que procure um profissional ético. E assim, se você perceber, né, que aquele profissional não é ético, procure outro. Porque assim, eu posso afirmar que todos os profissionais da minha categoria serão éticos? Eu não posso fazer isso, ninguém pode, né? Porque toda categoria tem os profissionais éticos e tem os que não são, né? Infelizmente. E isso aí independe, né, da escolha religiosa daquele profissional, né? Então, assim, eu sempre digo isso: procure um profissional ético. Se você chega ali, você conta da sua vida, de todas as áreas da sua vida, inclusive da sua vida espiritual, né? E você vai perceber qual é o retorno daquele profissional ali, né? Então, assim, procure profissionais éticos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É muita pergunta, tá? Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Muita gente também tem essa questão eu vou colocar medo, tá? Mas não seria a palavra correta, né? Tem esse medo de procurar um profissional, né? Um psicólogo, um terapeuta, por causa de medicação. A pessoa geralmente liga, né? A questão profissional na psicologia, no tratamento psicológico, com medicação. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. É necessariamente uma coisa ligada à outra ou não? Né? Porque eu sei assim, muito rasamente que tem aí uma diferença, né? Mas muita gente ainda tem essa dúvida e eu queria ouvir de você um pouquinho sobre isso, né? Uma explicação assim sobre isso para a gente entender, né? Que às vezes não necessariamente é ligada à medicação, mas às vezes sim,
né? E quando que surge isso? Qual é a diferença? Então, Paty, cada caso é um caso. Uhum. É aquilo que eu falo. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote. Né? A gente precisa traçar um plano individual, terapêutico para cada paciente. Cada ser é singular, né? Cada um vai sentir de uma forma. Né? Podem ser duas pessoas com depressão, mas aquelas pessoas vão sentir completamente diferente, porque né, elas não são iguais. Né? Ah, são irmãos gêmeos. Não interessa, elas não, né? Emocionalmente falando, cada um sente de uma forma. Então, assim, cada caso é um caso. O paciente chega para mim, eu tô assim, eu tô assado, nananá. Vamos começar a terapia. Né? Se no decorrer do processo terapêutico daquele paciente, eu perceber que ele precisa sim de uma terapia medicamentosa, né? Os sintomas daquilo ali tá muito agudo, né? Ele não, a vida dele está se tornando até disfuncional, ele está deixando de fazer algumas atividades, está atrapalhando no trabalho, está atrapalhando no estudo, na vida social, né? São sintomas que estão muito agudos. Eu encaminho aquele paciente para um psiquiatra da minha confiança. Né? Aí chegou o paciente que já vai no psiquiatra. Né? E aí eu procuro saber que medicações você toma, há quanto tempo, né? Qual é o profissional que te acompanha. Eu faço contato com esse profissional. Por quê? Né? Porque são duas áreas que precisam conversar, já que esse paciente está em um e está em outro. Né? Então, eu faço contato com esse profissional, às vezes pelo WhatsApp, às vezes pelo telefone. Quando o paciente já tem um profissional, quando sou eu que encaminho para um que seja da minha confiança, uma pessoa que eu tenho contato no meu dia a dia, por exemplo. Que eu posso conversar com essa pessoa, né, pessoalmente, que eu não preciso, às vezes, conversar por telefone, que eu gosto de acompanhar. Né? Nem todos os psicólogos fazem dessa forma. Eu, particularmente, faço. Por quê? Porque eu estou uma vez por semana com a pessoa. Né? O psiquiatra ele vai estar uma vez no mês. Quando aquela pessoa já estiver mais estabilizada, ele vai atender de 2 em 2 meses. Eu tenho pacientes, por exemplo, que estão tão estabilizados que eles vão de 3 em 3 meses no psiquiatra. Mas eles estão comigo uma vez por semana. Né? Então, eu tenho muito mais contato até para poder passar para esse profissional como eu tenho visto. Né? Ó, eu tenho visto que sim, está melhor, não está. Né? Essa medicação que depois que ele começou a tomar, ele realmente, né, redimiu aí muitos sintomas. Né? Então, assim, é importante esse contato também. E cada caso é um caso. Né? A gente tem que sempre avaliar. Todo mundo vai precisar de medicação? Não. Ninguém vai precisar de medicação? Também não. Né? Como eu falei. E assim, as pessoas elas também têm um preconceito com o psicotrópico porque elas entendem que eu vou ficar viciado e eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Não, gente. Né? A gente também não pode, né, ter essa ignorância, ser ignorante. Por isso que eu falei no início, a gente precisa do conhecimento. Porque é o conhecimento que vai tirar a gente desse lugar da ignorância. Se eu tomar um psicotrópico, eu vou ter que tomar pro resto da minha vida. É uma medicação, né, de um uso, né, contínuo e prolongado. Mas isso não significa que é pro resto da minha vida. Né? Não é um antibiótico que eu vou tomar 7 dias e não preciso mais tomar. Né? Não é um anti-inflamatório que eu vou fazer 5 dias de 8 em 8 horas e não preciso mais tomar. Você vai tomar ali por um certo período de tempo. Né? Mas você não necessariamente, né, você vai tomar pro resto da sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, amiga. Porque assim, o que gerou até o vídeo que eu coloquei lá no YouTube, que é Depressão é Frescura, né? O vídeo gerou por quê? A maioria das pessoas que cercam a pessoa depressiva, ela aguenta até um certo período, né? Porque assim, gente, realmente, né, a paciência, né, o lidar do ser humano parece que tem uma validade, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que hoje não estão vivendo a depressão, mas estão vivendo com alguém que está nesse período, nesse processo. Né? Como é que eu vou lidar com essa pessoa? Por exemplo, eu conheço eu tenho uma conhecida minha que, gente, a mulher, eu falo até disso no vídeo, ela vive doente. Mas assim, você não vê assim
ela chega bem. Quando você pergunta como você está, meu Deus, parece coisa de desenho animado que vem aquela nuvem preta assim e fica na cabeça dela, ela começa. Ela tá assim, de repente ela, eu tô muito mal. Eu tô muito mal. Isso eu sei que também é o sintoma de uma pessoa depressiva. Eu não sei assim, né, se você pode depois até falar um pouco sobre isso. Mas como é que eu lido com uma pessoa dessa? Porque a vontade que dá é você logo cortar e, mas vai tudo melhorar e virar as costas e sair, né? Só que não é assim também, né? Como é que a gente lida com uma pessoa assim, amiga? Manda direto pra tu? Como é que a gente faz? Então, a gente tem que separar, né, Paty? O Uhum. quê? Né? A pessoa que ela é assim, né? Ela é Uhum. assim, né? Ela é aquela pessoa Uhum. negativa, ela é aquela pessoa pessimista, né? O céu tá azul, mas ela já está prevendo a chuva pro final da tarde, né? E vai ser aquela Uhum. chuva que vai acabar com tudo, né? Então, Uhum. assim, o dedo do pé tá doendo, mas ela já acha que ela vai ter que injetar a perna inteira, porque, sei lá, vai dar uma gangrena lá no dedo do pé, e aí, né, Meu enfim, vai Deus. dar, né? É assim. Existem Uhum. pessoas que são assim, né? Isso que eu falei, Uhum. a gente precisa separar. Né? E aí Uhum. realmente chega um ponto em que você já fica até com medo de perguntar, né? Oi, fulano, tudo bem? Porque você já sabe, igual Uhum. você falou, que vai ter aquela enxurrada de coisa ruim, né? E aquilo ali Aham. consome a energia da gente, né? Então você só chega e fala, oi, tudo bem, você nem fala mais, né? Só oi, né? Para já não se contaminar, porque realmente contamina, né? Infelizmente, mas fazer o quê? Uhum. Né? E a gente precisa separar de realmente a pessoa que está, por exemplo, deprimida. Então, ela não é assim, ela Uhum. está assim em Aham. virtude de uma patologia a qual ela foi acometida. Né? Então, Uhum. precisa haver essa separação, né? Seja para os Uhum. familiares, seja para os amigos, né? Que lidam com aquela pessoa ali, ambiente de Uhum. trabalho, tudo isso. Né? Então, se a pessoa está, né, num quadro depressivo, é aquilo que a gente Uhum. falou no início. Né? Não Uhum. vai adiantar o marido virar para a esposa e falar, levanta daí, né? Vai arrumar essa casa, vai varrer, Uhum. vai fazer, você não está fazendo. Ou a esposa virar para o marido e falar, nossa, mas tu não faz nada, hein? Tu não trabalha, eu chego em casa e Uhum. tu não faz, né? Porque, na verdade, é aquilo que a gente falou no início, a pessoa não faz, não é porque ela não quer, né? Porque Uhum. realmente ela não consegue. Então, por isso que a Uhum. gente precisa separar. Né? Faz parte de uma doença que você foi diagnosticado, e aí eu Uhum. preciso trabalhar em mim, né? Porque Uhum. aí não é mais o outro, sou eu. Né? Tudo bem, ele tem uma doença, está me incomodando, ver ele ali prostrado em cima de uma cama e não faz Uhum. nada, e não reage, né? Você vê ali, a pessoa está ali apática e não come direito, não dorme direito, às vezes até a Uhum. higiene pessoal fica prejudicada, né? Poxa, tem, sei lá, 3 dias que meu familiar não toma banho, 4 dias, 5 dias, né? Uhum. Então, assim, aí você vai precisar trabalhar em você, né? Porque, assim, não vai ser você dizendo para o outro que ele tem que levantar da cama, que ele tem que fazer, que ele tem que agitar, que ele tem que se Uhum. animar, né? Ler um livro, faz isso, faz aquilo outro, vai não sei aonde, porque não vai adiantar, né? Aquilo que Uhum. eu falei. A chegada de uma depressão é um processo. É. Ninguém dorme são e acorda deprimido. Assim Uhum. como ninguém dorme deprimido e acorda são. Para É. você sair, né, de um quadro de depressão também é um processo. É o dia a dia. Né? Uhum. Se hoje você conseguiu, né, sei lá, varrer o chão da sua casa, coisa que há um mês você não fazia, aquilo Uhum. ali já é um avanço. Aquilo ali já Uhum. é uma vitória. Aquilo ali já precisa ser. Às vezes a pessoa vai chegar na sessão e vai falar, Ângela, essa semana eu consegui, por exemplo, lavar uma roupa, eu consegui Uhum. varrer o chão da minha casa, eu percebi que eu consegui, sei lá, me alimentar melhor. Qualquer coisa que a pessoa tem, qualquer avanço mínimo que seja, e Uhum. a pessoa vai ver como mínimo, né? Porque a vida não tem sentido, então tudo que ela fizer, ela ainda vai ver menor ainda, Uhum. né? É importante, né, o profissional salientar, mas isso é muito. Você consegue Uhum. perceber que há um mês você não conseguia fazer nem isso? Né? Então é passo a passo, é gradativo. Né? A Uhum. pessoa não vai sair pulando da cama, saltitando, ressignificando a vida da noite para o dia. É um processo. Uhum. Que alguns conseguem sair mais rápido, outros demoram um pouco mais. Uhum. Depende também, né? Se essa depressão é uma depressão leve, se ela é moderada, se ela é Uhum. grave, se ela é uma depressão resistente, né? Onde a pessoa já apresentou ali quadros depressivos, né? Episódios, 1, 2, 3 vezes ao longo da vida. Tudo isso conta, Uhum. né?
Eu vejo também assim que as pessoas que estão de fora, elas não conseguem entender e no intuito de ajudar, cara, tem gente que só piora a situação. Meu Deus. Tipo assim, não, vamos sair, vamos comprar uma roupa nova. Cara, tu não quer sair. Tu não quer comprar uma roupa nova. Se bobear, a única coisa nova que tu quer é um pijama para ficar na tua cama, entendeu? Ali, no silêncio, encalacrado, né? Escondido do planeta, do mundo. Né? Então, assim, eu acho que a pessoa que está de fora, a ação deve ser a seguinte, deve ser gradual, né? Aquela coisa de, não, eu tô aqui. Se mostre presente, né? Eu acho que seria o ideal. Se deixar Se mostre disponível, né, presente. Paty? Olha só, Isso, agora você não isso. quer fazer, você não consegue, eu entendo, mas eu quero Uhum, dizer que eu estou aqui à disposição, né? Quando você sentir o mínimo desejo que seja de fazer alguma coisa, eu estou aqui. Né? Porque você ficar forçando a barra é pior. Né? uhum, Você leva a pessoa para um estágio pior, por quê? Porque ela uhum, não está fazendo, não é porque ela não quer, porque ela não consegue. E aí você uhum, ficar ali insistindo, vamos fazer, vamos, né? uhum, A pessoa, ela regride, uhum, porque ela vai ficar o tempo inteiro, né? Se martirizando por algo que alguém está motivando ela a fazer, mas ela não tem motivação nenhuma. Né? uhum, Não tem motivação interna, a motivação externa não surte efeito, porque faz o menor sentido eu uhum. sair para comprar uma roupa para quê? Para ir para onde? Para fazer o quê? É. Né? Se a única coisa que eu consigo é ficar deitado na minha cama. Né? Então, Uhum, assim, você precisa se deixar disponível, eu estou aqui. uhum, Né? Então, qualquer passo de, poxa, hoje me deu uma vontade de tomar, sei lá, um sorvete no McDonald's que eu já não tomo há um tempão. Então, vamos lá, vamos tomar um sorvete. Já que uhum, te veio essa vontade, vamos lá. Enquanto a uhum, vontade está aí, vamos, né? E pode ser que aquele sorvete ali seja o único daquele momento e não vai se repetir na semana seguinte e você não tem que ficar, vamos lá de novo, Patrícia, vamos lá tomar um sorvete de novo. Né? Foi naquele uhum, momento ali. Né? Então, você tem que se mostrar disponível, né? Mas não adianta ficar forçando a barra, porque não vai uhum. acontecer no seu tempo. Não é você que está depressivo, é o outro. Eu acho que, assim, também quem tá nesse quadro, né, deve procurar sempre sair, tentar sair o máximo possível dessa situação. Eu não digo sair de ir pra rua, não, tá? Mas também, se for possível, né, se for, né, necessário, saia. Mas, assim, eu acho que a gente tem que tentar o máximo possível. Por exemplo, no meu caso, né, que nem no penúltimo vídeo, que eu escrevi aquela carta, né? Eu coloquei ali que eu comecei a me forçar a fazer exercício físico. Gente, foi ótimo para mim, perdi 6 quilos né? Naquela época. Agora eu já recuperei, mas eu vou perder de novo, em nome de Jesus. Né? Mas eu acho assim que é super necessário você que está passando por esse momento, por essa dificuldade, você ter consciência de que eu consigo, eu posso. Eu lembro que teve um dia que estava tão insuportável que eu abracei minha máquina de costura. Gente, aquilo ali foi. Eu não esqueço essa cena. Eu estava tentando trabalhar. Tentando, porque aí eu estava chorando muito e costura com choro não combina, tá? Você não consegue enxergar nada. Você vai Daqui a costurar pouco o quê? costura o Nada. dedo, mas não costura o pano, né? Isso é verdade. Era quase isso aí, costurar o dedo. E aí eu abracei minha máquina de costura e eu falei, Deus, eu não consigo mais viver assim. Me ajuda, me ajuda. E comecei a chorar. E eu falei, eu preciso sair disso, eu preciso. E aí eu comecei a pesquisar na internet, né, o que ajudaria eu a sair disso, porque eu ainda tinha esse preconceito em relação à ajuda profissional. Olha aí como é que são as coisas, né? Então eu tardei muito a procurar ajuda, né? E aí eu pesquisando ali, o que eu fiz? Vi que o exercício era bom. Eu não gosto de clima de academia. Não consigo me adaptar, nunca gostei. E também num quadro depressivo, o que você quer fazer? Ficar dentro de casa, né? Ficar lá dançando zumba numa academia. A última coisa da vida que você vai querer. A última coisa que você vai buscar, entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu fui, comecei, baixei entrei no YouTube, achei lá um canal Exercício em Casa, e aí comecei a fazer exercício em casa, comecei a fazer exercício aeróbico, que eu me identificava mais. Gente, tinha dia que eu parava aqui e ria de mim mesma, né? Eu falava, poxa, aí, tu parece uma palhaça, mas tu tá tentando, entendeu? Então, assim, busque ajuda.
busque ajuda de qualquer forma, corra atrás, né? Você não está sozinho. Isso é muito importante, né, Patrícia? Isso aí, né? para E tudo. para a saúde mental também. Né? É aquilo que você falou, tem pessoas que não se identificam, né, com clima de academia, com musculação, né? Mas há de haver um exercício na face da terra que você se identifica. Ah, é caminhar, é correr, né? O que você gosta de fazer, né? É uma natação, é uma luta, não sei, né? Cada um vai se identificar com alguma coisa e o seu corpo e a sua mente vão responder a isso com certeza, né? Eu tenho certeza. E, amigo, olha, infelizmente a gente já está caminhando para o final, gente. Meu Deus! Passa Amiga, rapidinho, né? Tem que ter uma parte 2 desse negócio aí, porque nem deu pro povo perguntar muito, hein? Mas, ó, você que tá chegando agora, essa live vai ficar salva, tanto aqui no Instagram, quanto no meu canal no YouTube. Depois vai lá, dá aquela moral, por favor, se inscreve, tá? Vai ter muita coisa bacana rolando por lá, inclusive vai ter mais de Ângela por lá, tá? Então, assim, eu queria que você deixasse, assim, uma palavra, assim, para quem, infelizmente, está vivendo isso hoje, né? E que, assim, a pessoa não tá vendo mais esperança em nada, não tá vendo mais socorro em nada. Eu queria que você deixasse uma palavra, amiga, para essa pessoa que está aqui hoje assistindo a gente. E também para quem, né, está vivendo com alguém que está passando por esse período, né? Então, mais uma vez agradecer aí, né, Paty, a oportunidade da gente estar junto, foi maravilhoso. E com certeza teremos bis, né, falando de depressão, falando de outros temas importantes, né, realmente trazendo as nossas experiências e trazendo conhecimento técnico também. Né? E o que eu gostaria de deixar para as pessoas, né, que hoje sofrem, né, com a depressão, ou as pessoas que sofrem junto, né, porque um familiar, um amigo, né, vai sofrer junto com aquela pessoa que padece, né, naquele momento ali, por mais que as palavras sejam de motivação, de incentivo, levanta daí, vamos fazer alguma coisa. Por dentro, aquela pessoa ali está arrebentada também, porque você vê uma pessoa que você ama num estado assim, é muito triste, né, muito doloroso. Então, a família, de certa forma, acaba adoecendo um pouquinho também. Né? Então, para as pessoas, né, que estão passando por esse momento, eu gostaria de dizer que a sua vida vale muito. Né? Que, se você ainda não buscou ajuda, busque. Né? Não tenha vergonha. Né? Como eu falei desde o início, né? Assim como a gente cuida da nossa saúde fisiológica, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental com carinho. Né? E nós precisamos fazer isso pela gente. Né? Por mais que um fale, né? Ah, você precisa procurar, você precisa ter essa consciência, é a sua vida, né? A sua história. Então, assim, busque ajuda. Né? Se você ainda não consegue buscar a ajuda de um profissional, busque ajuda com um amigo, converse, né? Pergunte a opinião dele, de repente. Né? Eu vivi uma situação, né, há pouco tempo, onde uma pessoa, né, chegou para uma paciente minha e falou de tudo que ela estava vivenciando. Né? E essa minha paciente chegou e falou assim, e que ela estava, né, com muito receio de procurar ajuda profissional, né? Era uma familiar dela, estava com muito receio de procurar ajuda profissional, e ela virou e falou assim para essa familiar: eu faço terapia. Aí, né, a familiar regalou o olho: faz? Eu vou no psiquiatra também. O quê? Você toma remédio? Toma. Ela foi lá, pegou a caixinha de remédio dela, mostrou para essa familiar, e a familiar foi embora, né? E aí ela ficou muito preocupada, né? Porque tinha relatado todas as situações que estava vivendo, e ela pensou: poxa, ela não está tendo ajuda de lado nenhum, como que ela vai suportar isso aí, né? E 2 semanas depois, uma semana depois, não sei, essa familiar voltou a fazer contato, dizendo que tinha buscado ajuda profissional. Né? E eu falei isso para minha paciente, falei: a sua parte você fez, né? Você deu o seu próprio exemplo, né? Você abriu a sua vida, a sua particularidade e disse: eu faço terapia, eu vou psiquiatra. Né? A sua parte você fez, agora ela vai precisar fazer uma autoanálise, porque é a vida dela, é a história dela. Né? Então a mensagem que eu deixo né, é a sua vida, é a sua história. Né? Então busque ajuda. Né? Você não está sozinho. Né? Sozinho, a gente até chega, a gente pode até chegar, mas vai ser muito mais difícil. Então, busque ajuda, né, para você chegar, né, e chegar mais rápido, e chegar com ajuda profissional, chegar
junto com pessoas que vão segurar na sua mão nesse momento difícil e vão contigo, né? A gente vai com o paciente. E chega um ponto em que a gente solta e ele segue a vida dele, né? No sentido de que ele já está pronto, né? Para dar continuidade, né? Muitas das vezes da onde ele precisou parar, né? Ai, gente, meu Deus, tinha que ter assim umas 3 horas de live, sabe? Que eu acho que Por aí, seria né? necessário. Mas, ó, a gente vai fazer a parte 2, amiga, com certeza. Vamos Porque, ó, sim, até vamos a Flaviane já colocou aqui um novo tema para você na live 2. Ah, colocou? Gente, eu quero agradecer. Já colocou. Saúde da mulher antes e pós-pandemia. Olha aí, vai pensando nisso aí, amiga, quem sabe, bacana. né? Mas, ó, eu quero agradecer aqui a todos vocês que participaram. Pessoal que está entrando agora, vai ficar salvo, tanto aqui como lá no canal do YouTube, tá? Quero agradecer você, amiga, por mais uma vez atender, né, minha solicitação, né? Quero agradecer tua amizade, teu companheirismo, tua parceria, né? E, assim, eu espero que Deus te abençoe muito, tanto profissionalmente quanto ministerialmente, porque seu ministério é lindo. E eu tenho certeza que ele vai te abençoar muito, tá? E eu espero que essa live hoje alcance muitas vidas, salve muitas vidas e tire pessoas assim de situações de risco, né? Que é infelizmente chegar a tirar a própria vida por causa de uma doença que tem cura, sim, e que não é frescura, tá? Meu marido tá me dando um recado aqui, deixa eu olhar. O contato da Ângela vai ficar aqui nos vídeos aqui, né? Nesse vídeo do YouTube, também lá na postagem que eu coloquei com a chamadinha, eu vou ver se eu coloco lá o telefone dela, o Instagram, né? Para você estar podendo entrar em contato aí, tá aí, né? Dividindo com ela aí as suas dores e quem sabe marcando aí um acompanhamento, né? Eu espero que sim, porque se você precisa de ajuda, por favor, procure um profissional competente. E hoje nós estamos falando com ela, a mulher da competência aqui. Tá? Muito obrigada, gente. Um beijo a todos vocês. E olha, você não está sozinho. E mais uma vez eu digo para você, você tem valor sim, e valor imensurável para Deus, porque Ele enviou o Filho dele para morrer por mim e por você, porque Ele nos ama, tá? Não se esqueça disso. Um beijo e mais uma vez obrigada, Ângela. Fica com Beijo, Deus. tchau, tchau, gente. Tchau, Até a amiga. próxima. Paz. Até.